Paz do Senhor a todos. Vamos abrir nossa Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3, verso 16. Todos acharam? João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Somente este verso. Mantenham suas Bíblias abertas, mantenha a sua Bíblia aberta, que nós iremos ler mais partes desse texto. Bem, esse texto é tão conhecido que nós poderíamos dizê-lo sem abrir a nossa Bíblia, de tão conhecido que é. Mas por ser tão conhecido, às vezes as pessoas leem ou citam ele quando tem alguma oportunidade e passam por cima da sua profundidade. E passam por cima do que está sendo dito aqui. O que está sendo dito aqui é algo grandioso demais. Esse texto acontece entre uma conversa de um fariseu, que é chamado de mestre da lei, que é chamado um fariseu, um principal dos judeus, lá no capítulo 3, verso 1, chamado de um dos principais dos judeus, chamado Nicodemos, e Jesus. Nesta conversa, Nicodemos chega para ele e diz assim: olha, nós sabemos que o Senhor é da parte de Deus, porque não há quem possa fazer os sinais que você faz, se Deus não for com ele. E Jesus responde para ele: olha, é necessário você nascer de novo. É necessário você nascer de novo, porque ninguém pode ver o reino dos céus ou o reino de Deus se não nascer de novo. E ele fica abismado, diz: como pode ser isso? Como assim nascer de novo? Um homem já velho entrar novamente no ventre de sua mãe? E Jesus fala que esse novo nascimento não é um novo nascimento natural, uma criança quando nasce, mas é algo espiritual. É algo que o Espírito Santo produz no homem. É algo que Deus produz no homem. Um novo nascimento. Nicodemos fica sem entender muito o sentido daquela conversa. E Jesus vai mais adiante. E quando ele chega ao verso 16, Jesus vai mostrar para Nicodemos quem ele é, quem é Jesus. Vai se apresentar para Nicodemos. Ele vai dizer quem ele é e o que ele veio fazer. Ele apresenta-se para Nicodemos. Nicodemos já chegou ali sabendo que ele era mestre. Ele chega lá dizendo assim: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Ele sabia que Jesus era um mestre, mas ele agora vai descobrir que Jesus é muito mais que um mestre, que Jesus é muito mais que um rabi, que Jesus é muito mais que um daqueles ensinadores, discipuladores, mais um daqueles que estavam ali ensinando uma nova doutrina. Ele era muito mais que isso, ele é muito mais que isso. Jesus vai apresentar-se para ele, e essa apresentação está descrita aqui no verso 16, onde nós lemos. E eu quero que você me acompanhe, pois o texto vai dizer: porque Deus amou o mundo. Essa é a primeira frase que encontramos aí. Porque Deus amou o mundo. Quem é Jesus? Jesus é a resposta amorosa de Deus para o mundo.
Jesus é a resposta do amor de Deus para o mundo. Jesus é Deus mostrando ao mundo que ama o mundo. O mundo, os homens caminhavam em perdição. Os homens caminhavam em caminhos distantes de Deus. De forma que você está aqui hoje e crê no Senhor Jesus, não porque um dia você simplesmente levantou a mão e tomou a iniciativa de vir a Deus e de buscar salvação em Cristo. Não foi você quem chegou aqui primeiro. Foi Deus quem tomou a iniciativa de salvar a nossa vida. Foi Deus quem tomou a iniciativa de nos querer para si. Foi Deus quem tomou a iniciativa de nos salvar. Foi o Senhor quem quis nos salvar. Foi o Senhor quem nos chamou para sermos salvos. Foi o Senhor quem nos ofereceu a salvação. Foi o Senhor quem nos amou primeiro. Esse mesmo João, na sua primeira epístola, ele vai dizer que não fomos nós que amamos a Deus primeiro. Foi Deus quem nos amou primeiro e se entregou por nós, para que tivéssemos a redenção, a iniciativa de nossa salvação. A iniciativa de hoje sermos povo de Deus não foi você que tomou em um culto quando você disse eu quero aceitar Jesus. Foi Deus quem disse eu aceito esta humanidade caída. Eu quero esta humanidade caída. Eu irei redimir esta humanidade caída. Toda a iniciativa de nossa salvação vem de Deus. Foi Deus quem quis nos salvar. Foi Deus quem tomou a iniciativa de nos salvar. Foi Deus quem veio ao nosso encontro para nos salvar. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo. Por esses dias nós estaremos comemorando o que as pessoas dizem que é o Natal. Há muita discordância quanto a isso, pois não há como saber se Jesus nasceu realmente naquele dia. E há outros problemas que as pessoas dizem que é uma data idólatra, que é uma data pagã, que não tem nada a ver com nossa fé, que não tem nada a ver conosco. Bem, mas ainda assim é um feriado, ainda assim é uma pausa e ainda assim é um dia em que, se nós crentes quisermos parar para comemorar o nascimento de Jesus Cristo, nós podemos parar e nos lembrar do nascimento de Jesus Cristo. Mas o nascimento de Jesus Cristo deve nos lembrar isso aqui. Deve nos lembrar que a iniciativa da nossa salvação, da nossa redenção, do nosso perdão, foi Deus quem tomou. Foi Deus quem quis enviar o seu Filho por amor. Cristo é a resposta amorosa de Deus para um mundo em ruínas, para um mundo morto em delitos e pecados. Cristo é a resposta amorosa de Deus. Cristo é a resposta de Deus, a resposta cheia de amor, cheia de graça, cheia de misericórdia para o mundo. Cristo é a revelação do amor de Deus. Em Hebreus vai dizer que Ele é a expressão exata do ser de Deus. Se você quer conhecer todo o amor de Deus, olhe para Cristo. Em Cristo está todo o amor de Deus. Mas não somente isso. A Bíblia vai dizer porque Deus amou o mundo de tal maneira. E às vezes isto aqui é mal interpretado. Porque quando dizemos de tal maneira, as pessoas dizem assim, Jesus me ama muitão. Jesus me ama bem grandão. Sim, o amor de Deus é muito grande, o amor de Jesus Cristo é muito grande, mas esse texto não está falando sobre isso. Esse termo de tal maneira colocado aqui, ele está expressando a seguinte realidade, a realidade de que estávamos tão perdidos, estávamos tão naufragados, estávamos mortos em delitos e pecados, estávamos tão distantes, que Deus teve que nos amar de uma maneira tão grandiosa a ponto de vencer todos os obstáculos e chegar até nós. O fato de Deus nos amar não é porque era muito
não é porque éramos muito amáveis, mas é porque éramos tão indignos desse amor. E Ele ainda assim usou de tal maneira esse amor que acabou nos amando. Essa é a ideia de tal maneira. Tal maneira não é que éramos muito amáveis, mas que estávamos muito distantes de merecermos este amor, que estávamos muito distantes de recebermos este amor. Estávamos longe demais. Estávamos longe demais. E Ele nos amou de tal maneira, mesmo em nossos delitos e pecados, mesmo em nossas quedas e condenações, mesmo em nossos tropeços e nossas falhas, Ele nos amou de tal maneira. Ele foi às mais profundas trevas, no mais profundo do lamaçal do pecado, buscar nossa vida. Nós não éramos amáveis, nós não éramos merecedores do amor de Deus, nós não tínhamos dignidade para recebermos este amor. Ele nos amou, porque esse é o caráter dele. Não é porque éramos amáveis, mas é porque Ele é amor. É porque Ele é amor. E quando nós observamos esta frase de tal maneira, nós entendemos que não há pessoa que esteja tão distante que a graça de Deus não possa alcançá-la. Não há quem esteja tão longe que esteja fora dos limites do alcance da graça de Deus. Não há quem esteja tão longe da graça de Deus assim. Ainda que você tenha ido muito longe, no mar do pecado, no mar da perdição, no mar da condenação, ainda tão longe, Cristo pode lhe buscar, Cristo pode tirar você. Eu não estou pregando uma mensagem aqui hoje sobre a sua perdição, mas eu estou pregando uma mensagem sobre o Cristo que pode lhe trazer salvação, o Cristo Salvador, o Cristo que pode salvar, o Jesus que é a resposta grandiosa do amor de Deus para a minha vida, para a vida de todo aquele que nele crê. Essa é a ideia de tal maneira, de que Deus teve que passar por cima dos mais grandiosos obstáculos para alcançar a minha vida e a sua vida. De tão indignos desse amor que éramos, de tão distante desse amor que estávamos, e Ele nos amou de tal maneira, Ele nos amou de tal maneira, que deu o seu Filho. Essa é a sequência do verso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Essa é a sequência do verso. Muitas vezes, em nossa cultura, o amor está associado, o amor está ligado às palavras e às emoções. As pessoas chegam para outros e dizem assim: eu amo você, eu amo muito você, poxa, como eu amo você. E o outro diz assim: poxa, obrigado, que amor tão... Sabe, o nosso amor está limitado muito a algo que sentimos, as emoções que sentimos, que temos, as palavras que dizemos. O amor em nossa cultura está muito atrelado a estas coisas. Mas o amor bíblico está atrelado não aos sentimentos e não apenas às palavras, mas está atrelado a sentimentos, a palavras e a obras. Amor na Bíblia é além das palavras, é além dos sentimentos. Amor na Bíblia tem a ver com atitudes e decisões. Deus nos amou de tal maneira, que Ele enviou o seu Filho, que Ele nos deu o seu Filho, que Ele entregou o seu Filho. Bem, meus irmãos, amor na Bíblia
decisão. Deus decidiu nos amar, e por decidir nos amar, Ele decidiu nos dar o seu Filho. Ele nos decidiu provar o seu amor. Ele decidiu demonstrar o seu amor. Em Cristo está a revelação plena do amor de Deus. Ele entregou o seu Filho. Ele entregou Jesus Cristo. Ele entregou a nós Jesus Cristo. Eis a prova do amor de Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a prova do amor de Deus. Jesus Cristo é a revelação do amor de Deus. Jesus Cristo é a atitude que Deus teve para com a nossa queda, para com a nossa ruína. Deus decidiu nos amar, e o amor dele não foi um amor que nos amou e nos deixou sermos condenados e nos deixou perecer. Pelo contrário, porque ele nos amou, ele nos deu seu Filho para que sobre nós não viesse condenação. O amor é uma decisão. Deus decidiu nos amar. Ele tomou a iniciativa de nos amar, e por ter tomado a iniciativa de nos amar, Ele enviou o seu Filho. Ele nos deu o seu Filho. Mas notem comigo que esse Filho está qualificado de uma forma diferente. Ele é o Filho unigênito. Prestem bem atenção. Temos o costume de dizer, pelo menos alguns têm o costume de dizer assim: eu também sou filho de Deus. Às vezes ele está fazendo alguma coisa que não deveria fazer, e diz: mas eu também sou filho de Deus, eu mereço, né? Ou então ele está passando por alguma situação de dificuldade, ele diz assim: mas eu também sou filho de Deus, né? Como se dizer que é filho de Deus justificasse o ato errado, ou justificasse que Deus atenderia a ele no momento de necessidade. Bem, mas diante desse texto, fica claro que nós não éramos filhos de Deus, nós não estávamos na família de Deus. Deus tinha apenas um Filho, Jesus Cristo. Nenhum de nós éramos filhos de Deus. Eu e você não éramos filhos de Deus. Nós fomos feitos filhos de Deus, não pela vontade da carne, não pela vontade do sangue, não pela nossa própria vontade, mas pela vontade de Deus. Nós hoje somos parte da família de Deus. Nós hoje fomos integrados à família de Deus por crermos em Cristo Jesus. Foi Jesus quem nos fez parte da família de Deus. Em Cristo somos parte da família de Deus, mas distante dele, ninguém é filho de Deus. Distante de Jesus Cristo, nenhum homem é filho de Deus. A Bíblia usa alguns termos para definirmos como filhos. A Bíblia às vezes nos chama filhos da ira, e às vezes nos chama filhos da perdição. Éramos esses filhos, filhos da desobediência, filhos da ira, filhos da perdição. Não éramos filhos de Deus. Foi em Cristo que fomos feitos filhos de Deus. Foi em Cristo que nos tornamos filhos de Deus. Foi por Cristo, foi por estar em Cristo que agora somos parte da família de Deus, recebidos como filho de Deus. Mas somente Cristo era o Filho de Deus, e por isso que a demonstração do amor é de tal maneira, porque era o Filho unigênito de Deus, e Ele entregou o seu Filho unigênito. Isso para a cultura judaica era um escândalo. Um homem que tinha um único filho, esse filho seria o herdeiro de todas as coisas, e se aquele filho morresse, tudo o que ele tinha estava perdido. E Deus decide entregar o herdeiro de todas as coisas, o possuidor de todas as coisas, aquele filho do seu maior cuidado, porque ele quem é o herdeiro de tudo, ele decide entregar e lançar tudo fora, para que a minha vida e a sua vida não se perdesse, para que eu e você não nos perdesse. Para a cultura judaica era um escândalo isso que Jesus estava dizendo aqui. Mas é exatamente isso que aconteceu. Deus entregou o seu Filho à morte, o seu único Filho à morte, o herdeiro de todas as coisas, o herdeiro do trono da glória de Deus, foi entregue à morte,
para que você, homens pecadores, fôssemos feitos parte da família de Deus, fôssemos aceitos na família de Deus. Preste atenção em mais outro detalhe do texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça. Quem é que está debaixo desse amor de Deus? Apenas aqueles que nele crê, apenas aqueles que aceitam o Filho de Deus, apenas aqueles que estão em Cristo, eles estão neste amor. Não há outra salvação, não há outro caminho, não há outro meio, não há outro amor. Se você não está em Cristo, você não está no amor de Deus. Não há outra forma, não há outro amor, não há outra maneira de salvar. Às vezes os homens pensam que quando chegar lá, eles vão resolver, quando chegar lá, a gente resolve, Deus vai ter misericórdia de mim. Aliás, ou apesar de contas, eu não sou tão mal assim, eu não sou tão ruim assim. Tem gente que mata, tem gente que rouba, tem gente que faz isso aqui. Meus irmãos, a questão não é sobre quem mata ou quem rouba, mas é sobre Deus ter derramado do seu amor, ter demonstrado o seu amor em Cristo, e você não ter crido no amor dele, não ter aceitado o amor dele, não ter aceitado o Filho dele. E então, o mesmo texto que fala sobre amor, graça, misericórdia, salvação e perdão, é o mesmo texto que deixa claro que existe salvação, que existe graça, que existe misericórdia, mas que existe condenação. Aquele que não crê perece. Quem não perece é aquele que crê, aquele que aceita Jesus Cristo, aquele que se rende a Jesus Cristo, aquele que aceita o amor bendito de Deus. Mas ao que crê, ele não perece. O verdadeiro crente, ele não perece. Aquele que crê verdadeiramente, ele não vai perecer, ele não se perderá. O verdadeiro crente não se desvia para sempre. O verdadeiro crente não volta para o mundo. O verdadeiro crente não se perde, pelo contrário, o verdadeiro crente persevera para sempre. O verdadeiro crente será crente sempre. O verdadeiro crente não se embaraça com as coisas desse mundo. O verdadeiro crente nunca há de se perder. Um verdadeiro crente nunca deixa de ser parte dos que estão na vida eterna. Nunca. O verdadeiro crente, ele será crente para sempre. Ele sempre vai crer, ele sempre vai ser participante da vida eterna. O verdadeiro crente não volta atrás. O verdadeiro crente não cai. O verdadeiro crente não perde a salvação. Mas aquele que crê tem a vida eterna. Ele já está na vida eterna, ele já é participante da vida eterna. Ainda que ele viva neste mundo caído, em caos, em ruína, em pecado, e às vezes ele tropece, nele já reside o Espírito de vida. Nele já reside a esperança da vida eterna. Talvez ele ainda não esteja vivendo ela plenamente, mas nele já reside o Espírito da vida eterna. Bem, mas quando o texto diz, aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, ele deixa claro que o homem tem uma alma eterna, um espírito eterno. E a eternidade será a eternidade para os dois lados. Para o que crê, será a vida eterna, mas para o que não crê, perecerá eternamente. Em Apocalipse,
capítulo 20, do verso 11 em diante, vai falar sobre uma segunda morte, a morte eterna, a condenação eterna, que é ser lançado no lago de fogo, onde estarão o falso profeta, a besta, o diabo, os seus anjos, a morte, o inferno, todos serão lançados nesse lago de fogo. E ali é a segunda morte, a morte eterna. Dos dois lados temos uma eternidade. Dos dois lados é eterno. Mas eu quero frisar com vocês, a vida eterna. A vida eterna, ela será qualitativamente melhor. Ou seja, a qualidade da vida eterna será superior. Eu tenho certeza que você não desejaria passar a vida eterna com esta vida aí que você tem, ou nessa vida que hoje vivemos. Nós hoje vivemos entre altos e baixos. Hoje estamos bem, depois estamos ruins, depois estamos sorrindo e depois estamos chorando, depois estamos passando por bonança e às vezes por escassez, às vezes por alegria, às vezes por tristeza. Essa não é uma qualidade de vida boa. O nosso coração, o coração de todo homem deseja uma vida que seja perfeita e que não acabe, e que seja perfeita sempre. E essa é a vida eterna a qual Jesus Cristo está falando aqui, uma vida que é qualitativamente melhor, infinitamente superior em qualidade. Essa é a vida que o nosso Jesus tem nos falado aqui nesse texto. Uma vida em que não é dias de tristeza e dias de alegria. Não há dias de choro e dias de sorriso. Não, é uma vida perfeita sempre. Sempre será perfeita. Nunca haverá variações. Ela manter-se-á perfeita sempre. Bem, mas ela é também uma vida infinitamente superior em quantidade. Eu também tenho certeza que você não desejaria passar a eternidade aqui, neste mundo, com esta vida, neste corpo. Ela será eterna, não acabará, mas ela não será uma vida igual a esta vida daqui. Ela será quantitativamente melhor. Por mais que os dias passem, nós desejaremos viver ainda mais. Nós desejaremos estar lá ainda mais. Nós desejaremos nos alegrar mais. Nós desejaremos mais e mais e mais e mais e mais. Enquanto aqui na terra, às vezes os homens pedem a morte. Às vezes por depressão, às vezes por uma doença, às vezes por alguma causa que lhe aconteceu, às vezes por alguma dificuldade, os homens pedem a morte. Elias, profeta do Senhor, teve um dia na caminhada dele, quando Jezabel lhe ameaça, que ele disse assim: eu prefiro a morte, é melhor morrer, Senhor, tira a minha vida. Jonas, profeta do Senhor, um dia disse assim: eu prefiro a morte. Porque essa vida, esse lado de cada eternidade, é um lado em que a gente não tem desejo de estar aqui sempre, de ficar aqui sempre. Bem, ali, na glória do Senhor, a qual Jesus Cristo está falando, será uma vida quantitativamente superior à que nós temos hoje, de forma que nós desejaremos viver mais e mais e mais. Bem, e por mais que as palavras que eu esteja falando sejam impressionantes, bonitas, palavras que causem algum desejo de participar dessa vida eterna, a vida eterna também será infinitamente indescritível,
Por mais que as palavras que eu esteja utilizando aqui sejam palavras que possam causar alguma alegria em participar da vida eterna, eu não consigo com palavras descrever a vida eterna. Eu nunca conseguirei formular com as minhas palavras algo que se aproxime da vida eterna, porque ela é infinitamente indescritível. É impossível que com palavras a gente descreva o que acontecerá lá. Somente quando chegarmos lá é que provaremos a realidade de vivermos essa vida abundantemente superior, abundantemente melhor, abundantemente em todos os sentidos, uma vida superlativamente boa. Essa é a vida eterna que Deus tem separado para nós. Essa é a vida eterna que Cristo disse que está reservada para os que estão nele. Os versos seguintes vão nos dizer mais coisas. Verso 17 vai dizer: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A proposta de Jesus Cristo não é uma proposta de condenação. Quando Jesus Cristo veio e se entregou lá na cruz, Ele se entregou não para que você fosse ao inferno, mas para que você fosse salvo. A mensagem de Jesus Cristo não é você vai ao inferno. A mensagem de Jesus Cristo é dizer você pode ir ao céu. Você pode deixar de ir ao inferno. O que é que o homem deve fazer para ele ir ao inferno? A resposta é nada. É somente ele continuar andando e trilhando esses caminhos que ele hoje trilha. O homem não precisa de que alguém o mande para o inferno. Ele já está indo para lá com as suas próprias pernas. Ele precisa ser tirado de lá. Ele precisa ser resgatado de lá. Por isso que Jesus Cristo veio, não para condenar o homem, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Sem Cristo não há salvação para o mundo. Sem Cristo não há esperança para o mundo. Sem Cristo não há esperança para a minha vida, para a sua vida. Sem Cristo não há perdão. Sem Cristo não há redenção. Sem Cristo não há reconciliação. Sem Cristo não há adoção. Sem Cristo não há eleição. Sem Cristo não há nada. Sem Cristo estamos perdidos. Sem Cristo estamos completamente distantes. Sem Cristo estamos condenados. O verso 18 vai dizer: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Bem, o verso 18 vai nos mostrar uma outra realidade. Às vezes as pessoas pensam que não receberão a condenação, porque naquele dia Deus vai dar um jeitinho. Mas aquele que não está em Cristo, ele não vai ser condenado. Ele já está condenado. Ah, mas eu não fiz nada. Não, meus irmãos, você fez. Você rejeitou o amor de Deus. Você rejeitou o perdão de Deus. Você rejeitou a reconciliação de Deus. Você rejeitou a única esperança que Deus deu para este mundo. Você rejeitou Jesus Cristo. E por rejeitar Jesus Cristo, você não vai ser condenado. Você já está condenado. A sentença já está deflagrada sobre a vida daqueles que rejeitam a Cristo. A sentença já é certa, não há como escapar. Aqueles que rejeitam a Cristo já estão na condenação. A minha mensagem aqui hoje não é de mandar você para o inferno, mas de salvar a sua vida. Eu vim aqui lhe trazer uma boa notícia. A boa notícia é: no inferno todos nós já estávamos, mas em Cristo nós somos tirados da morte para a vida, porque Ele veio salvar, Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se há perdidos no mundo, se há aqueles que estão distantes, que estão em caminhos tortuosos, que estão nos caminhos de condenação, que estão com seus 2 pés dentro do inferno, essa mensagem é de Jesus para você. Ele tem uma boa notícia, Ele
pode te tirar daí, Ele vai te tirar daí. Hoje, se você crer, se você abrir o seu coração e crer no Senhor Jesus, Ele pode tirar você daí. Eu não vim aqui condenar a você ao inferno, eu vim aqui para que por meio de Jesus Cristo você fosse tirado daí, você fosse tirado desse caminho. Mas aquele que não aceita o perdão de Deus, a redenção de Deus, a salvação de Deus, esse já está condenado. Esse já está condenado. Não há salvação. Para aqueles que rejeitam Cristo, não há outro caminho, não há outro amor, não há outra esperança. É Cristo e apenas Cristo. Verso 19 vai dizer: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Deus envia a luz ao mundo, mas os homens preferem continuar andando nas trevas. Os homens decidem continuar andando nas trevas. Os homens escolhem para si continuar no caminho da perdição. Os homens escolhem para si continuar andando lá na perdição. E por quê? Porque as suas obras eram más, porque as suas obras eram obras ruins, porque suas obras eram obras sujas, porque as suas obras eram obras que eles amavam, mas são obras que não agradam a Deus. Deus não tem prazer na vida que é vivida distante dEle. E então os homens preferem mais as trevas do que a luz, e a condenação é esta. Jesus veio, mas os homens preferem mais os seus caminhos, as suas escolhas, as suas coisas, do que a Jesus Cristo. Não é isto que acontece quando depois de uma pregação nós fazemos um apelo e a pessoa diz: não quero agora não. Você está rejeitando o perdão de Deus. O que você está rejeitando é a salvação de Deus. O que você está rejeitando é o amor de Deus. E então a pessoa chega aqui e diz assim: eu não quero não. Mas quando está em aperto no dia a dia, ela diz assim: meu Deus, me ajude. Por que você rejeita o amor de Deus e depois clama a Deus? Se você rejeita Ele para viver na sua vida, porque você acha que encontraria Ele em outro momento da sua vida. Eis aí a hipocrisia do coração humano. O homem busca a Deus para que Deus satisfaça as suas necessidades quando eu preciso, e Deus me convém. Ele é bem aceito em minha vida. Mas quando Ele vem ao nosso encontro e diz que vai mudar tudo de lugar, que vai desfazer todas as coisas que nós às vezes gostamos, estamos apegados, que vai retirar tudo isso, nós não queremos. Quando nós dizemos que o Evangelho produz transformação no homem, o homem não quer porque as suas obras são más, e eles gostam dessas obras porque eles gostam dessas obras porque eles preferem as trevas e suas obras são más. Então o homem não quer, o homem resiste. Eis o coração humano aqui revelado neste texto. Os homens preferem as trevas, porque as suas obras são más. Eles preferem, eles gostam, eles amam as suas obras más, e por isso eles não aceitam Jesus, para que Jesus não mude nada do lugar, para que eles permaneçam andando no mesmo caminho, trilhando a mesma trilha, indo na mesma direção. O verso 20 vai dizer: pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Por que aquele que ama as trevas, ele não se aproxima, ele não crê, ele não aceita Cristo, ele não busca Cristo? Para que as suas obras não sejam reprovadas, para que as suas obras não sejam julgadas, para que as suas obras não sejam mudadas, para que as suas obras não sejam transformadas, para que a sua vida não seja agora outra. Ele aborrece-se da luz, ele se afasta da luz, ele vai na direção contrária da luz. Jesus está vindo por um caminho, ele muda a rota e vai por outro, para que Jesus não mude a vida dele. É um homem que vive em fuga de Deus. É um homem que vive na contramão de Deus. Se Deus está vindo por um lugar, ele busca outro. E essa é a realidade de todo homem que hoje
está distante de Cristo, não aceita a Cristo, ele está nesta condição de alguém que, por detestar a luz, vive nas trevas, para que suas obras não sejam reprovadas ou julgadas. Mas o lado oposto é mostrado. Verso 21, quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aquele, porém, que crê, aquele, porém, que aceita Cristo, aquele, porém, que agora aceita o Evangelho, aquele que recebeu o Espírito Santo e por isso agora é nova criatura, aquele que recebeu o Evangelho, aquele que o Espírito Santo passou a habitar no seu coração e ele agora creu na mensagem do Evangelho. Este aborrece as trevas e se aproxima da luz. Se as suas obras forem ruins, ele clama a Deus para que sejam transformadas. Onde houver obras más, ele pede para que Deus mude. O que estiver de errado, o que estiver fora de conformidade, vai ser mudado. Ele apresenta-se à luz, ele manifesta-se para que em toda a sujeira dele seja limpa. Onde houver sujeira, que seja retirada. Ele se aproxima da luz e manifesta suas obras, para que elas sejam novas obras e agora feitas, realizadas pelo poder de Deus na vida dele. Ele é alguém que se expõe, mostra todos os seus erros, pede para que Deus retire todos os seus erros. Ele se apresenta diante da luz para que as suas obras sejam agora obras feitas por Deus, feitas pelo poder de Deus nele. É alguém que não tem de que se envergonhar. É alguém que se expõe e diz que Deus está aqui, todos os meus erros, todas as minhas falhas. Me conserta, me mude, me limpe. Meus irmãos, está aqui a apresentação de Jesus para Nicodemos. Jesus se apresenta como a resposta amorosa de Deus ao mundo. Jesus se apresenta como o único caminho de salvação. Jesus se apresenta como luz para o mundo que ama as trevas. Jesus se apresenta como alguém que limpa aqueles que estão em obras de trevas e manifestam-se para a luz. Jesus vai lá e retira as trevas dele e limpa esta vida. Jesus se apresenta como sendo a única esperança do mundo, como o único salvador do mundo, como a única luz do mundo, como a única demonstração de amor de Deus ao mundo. Este é Jesus. Mas hoje eu quero perguntar: quem é você? Porque nesse texto nós encontramos aquele que crê, aquele que não crê, aquele que não está condenado e aquele que já está condenado, aquele que está nas trevas e aquele que está na luz, aquele que tem obras feitas pelo poder de Deus e aqueles que continuam nas suas obras más. Quem é você? Na cruz, Jesus Cristo nos concedeu a redenção para os nossos pecados. Na cruz, Jesus Cristo demonstrou o amor de Deus por nossa vida. Na cruz, o nosso pecado foi pago. Na cruz, a nossa culpa foi retirada. Na cruz, Deus demonstrou o seu amor por nossa vida. Mas quem é você? Você é aquele que neste dia vai vir até Cristo e reconhecendo: Senhor, eu preciso de Ti. Ou você é aquele que vai permanecer duro em seu coração e sair daqui sem buscar a Cristo? E vejam a diferença entre o verdadeiro evangelho e o falso evangelho, o evangelho diluído, o evangelho falso e diluído. Ele diz assim: dê uma oportunidade para Jesus.
Olha, Jesus morreu por você. Olha, Jesus fez isso por você. Olha, Jesus fez isso e morreu na cruz por você. O sangue dele foi derramado por você. Mas olha o que o evangelho verdadeiro diz. O evangelho verdadeiro prova que não é Deus que está precisando de você, mas você que está precisando de Deus. É você que tem que vir aqui clamando e dizer assim: Senhor, me aceite. Senhor, me perdoe. Senhor, me dê Jesus. Me dê essa esperança. Me dê esse amor. Me dê esta oportunidade. Me dê essa chance. Me dê esse perdão. O evangelho verdadeiro, ele não deixa dúvida de quem é Deus e de quem é você. Deus é o Salvador, amoroso, poderoso, justo, bom. Você é um pecador que precisa do amor, da bondade, da justiça, da graça e da misericórdia. Você não está em posição de exigir nada de Deus. Mas por Ele ser um Deus gracioso e bondoso, você não pode exigir, mas você pode pedir pela misericórdia dEle. E dizer assim: Deus, tenha misericórdia de mim. Me dê Jesus Cristo. Eu preciso de Jesus Cristo. Eu quero Jesus Cristo. Ele é a única esperança. E esta noite você sair daqui como aqueles que não estão mais debaixo da condenação, mas que receberam vida. E receberam vida eterna por meio de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e continue nos falando por meio de sua palavra. Amém.